Que técnico no Brasil não tem estabilidade para trabalhar, isso todo mundo sabe, não é? Mas por que que essas coisas acontecem? Por que que os técnicos no Brasil não têm estabilidade, não têm oportunidade para dar sequência no seu trabalho? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos e vamos em frente que o assunto rende. Bom, galera, eu resolvi fazer esse vídeo por conta das sequências de demissões de treinadores que a gente já está tendo, né? No começo do ano. Isso está acontecendo com uma certa frequência e chamou a minha atenção. Então eu resolvi fazer esse vídeo, listar uns exemplos e nomes para vocês e tentar explicar para vocês por que que essas coisas acontecem, né? E por conta de que os dirigentes não dão oportunidades para os treinadores que eles contratam trabalhar, principalmente nessa época do ano. Bom, vocês sabem que na semana passada o Clube Atlético Mineiro, depois de ser eliminado na Copa Sul-Americana e depois de ser eliminado na Copa do Brasil, demitiu o Rafael Dudamel. Só que ele teve simplesmente 10 jogos no comando do Clube Atlético Mineiro. E o mais curioso, ele só teve 2 derrotas, mas teve 4 empates e 4 vitórias. Mas por que? Você se pergunta, poxa, só 2 derrotas? Por que que ele foi demitido só com 2 derrotas? Mesmo empatando, né, o time do Atlético Mineiro, por que que demitiu tão rápido? Por conta da eliminação na Copa do Brasil e por conta da eliminação na Copa Sul-Americana, que é o que salvaria o Atlético, né, pro resto da temporada, financeiramente, calendário e tal. Só que, vamos pegar um exemplo. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro perdeu o primeiro jogo para o União Santa Fé, se eu não me engano, acho que esse é o nome do time, por 3-0. No jogo da volta, o Atlético ganhou de 2-0. Então vamos botar um exemplo. Se o Atlético tivesse ganhado o jogo de 3-0 ao invés de 2-0 e ter se classificado nos pênaltis, ele seria demitido por isso? Se no jogo contra o Afogados pela Copa do Brasil, o Galo, em vez de perder nos pênaltis, tivesse ganhado, ele seria demitido? Acredito que não. Mas a imprensa já estava falando, mas a gente não via o Atlético jogar, ter evolução, né? A gente não via um bom futebol. Mas, gente, é o começo da temporada. É um técnico novo, né, que não conhece o estilo do futebol brasileiro, tinha que ter paciência com ele. O problema é que no Brasil os dirigentes, na frente da mídia, cobram, né, postura dentro de campo, falam que vão dar tempo para trabalhar, mas se os resultados não começarem a aparecer no começo, a pessoa já é demitida. Isso não tem cabimento. Eu não teria o demitido agora. Por que eu não teria demitido agora? Vamos botar uma outra situação. Os times brasileiros, né, e eu digo isso porque o calendário do futebol brasileiro é assim só aqui na América do Sul, porque a grande maioria segue o estilo europeu. A gente tem um começo de temporada já com muitas decisões, né? Se você pegar aí, por exemplo, o futebol na Argentina, eles ainda estão no meio da temporada. Aqui nós estamos no começo. Clubes como o Atlético Mineiro estão se reformulando, se reconstruindo, fazendo as primeiras contratações. Alguns, como foi o caso do Atlético, estão trazendo um técnico novo para a temporada. Então, no começo da temporada, já tem-se muitas decisões a se fazer. Não se tem tempo para ter uma sequência de jogos que não sejam tão importantes para dar ritmo aos times. Porque se não for bem nessas decisões e ser eliminado, como foi o caso do Atlético na Sul-Americana e na Copa do Brasil, a gente já demite, a gente já manda embora, que foi o caso do Rafael Dudamel. E já trouxeram o Jorge Sampaoli. Só que as notícias que tem é que o salário do cara vai ser astronômico, né? Ele vai ganhar mais do que até jogadores, né, que vão fazer mais a diferença no Atlético do que ele. Não estou dizendo que ele é um técnico ruim, não é isso. Ele foi brilhante no Santos ano passado. Só que, se os resultados não começarem a aparecer, se o Atlético não ganhar o Campeonato Mineiro, se no Campeonato Brasileiro o Atlético tiver uma sequência ruim, as coisas não fluírem, vão mandar o Jorge Sampaoli embora? Entendeu? Tem que dar sequência, tem que deixar o cara trabalhar. Só se avalia um trabalho com uma temporada, gente. Porque, por exemplo, o próprio Sampaoli, no primeiro semestre do ano passado, ele não foi tão bem, não conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, perdia alguns jogos, como foi pro Ituano e perdeu feio.
não o desse ano no ano passado, né? Perdeu para o Corinthians jogando bem, perdeu para o Corinthians. Então, não tem esse porquê não dar sequência no trabalho do treinador, né? Então, eu não teria demitido o Rafael Dudamel agora, teria dado sequência para ele mesmo com as eliminações, né? Outro nome no começo da temporada que já dançou foi o Maurício Barbieri. Quem lembra dele? Que treinou o time do Flamengo há 2 temporadas atrás. Ele já foi demitido pelo CSA, porque o começo de temporada dele não foi bom. Só que o CSA foi rebaixado na temporada passada. Alguns jogadores foram embora, o técnico antigo foi embora, o Maurício estava chegando, conhecendo o elenco, o CSA ainda estava montando, fazendo contratações. Só que na Copa do Nordeste as coisas não estavam fluindo. E o que aconteceu? Demitiram ele. Demitiram, né? Não deram sequência para o cara trabalhar. Já pegaram outro treinador. E isso é muito comum no país. As pessoas não deixam os técnicos trabalhar. Só que isso tem que ter uma mudança drástica, né? É muito sério, porque às vezes a pessoa quer oportunidade para mostrar seu trabalho, né? No começo de temporada está conhecendo o elenco, né? Está conhecendo os jogadores, os dirigentes, o clube em si, e a pessoa não tem tempo para trabalhar porque os primeiros resultados não vão bem, entendeu? E isso é muito comum e é uma coisa que tem que ser de forma amigável, resolvida. Tem que ter garantias para o treinador no Brasil. Outro exemplo é o próprio Argel Fuchs, né, que já foi demitido do Ceará porque não teve uma boa sequência já nesse começo de temporada. Ele veio já no final do ano passado, nos últimos 3 jogos, para tentar salvar o Ceará do rebaixamento, né? Em 3 jogos empatou 2 e perdeu 1. O Ceará acabou não sendo rebaixado por conta do Cruzeiro, que estava muito pior, mas ganhou a oportunidade de continuar o seu trabalho em 2020. Só que no começo as coisas não fluíram para o time do Ceará. E ele já foi mandado embora. E sabe quem o Ceará trouxe? O Enderson. O Enderson Moreira, que foi demitido na temporada passada, no meio do campeonato, para trazer o próprio Argel. Entendeu? É uma falta de sensibilidade, uma falta de coerência, de capacidade, de competência muito grande. A pessoa não tem uma noção de que tem que trazer um técnico que vai trazer um futuro melhor para o time, para o clube, como é o caso do JJ no Flamengo, como é o caso do Rogério no Fortaleza. E isso acontece com muita frequência. Eu sei que ao final das frases estão ficando repetitivas. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou citar mais nomes para vocês aqui. O próprio Enderson Moreira, como eu falei anteriormente, o Lisca foi demitido, né, no ano passado. O Ceará demitiu o Lisca, trouxe o Enderson. Aí o Enderson começou bem, aí caiu de produção, não teve, foi demitido. Aí veio o Argel, aí o Argel continuou, foi demitido e ele voltou para o Ceará de novo. É uma bagunça muito grande, os clubes não sabem se organizar. Outro técnico que foi demitido foi o Alberto Valentim do Botafogo. Ainda no começo da temporada, o clube se reformulando, o Botafogo aí está tentando virar uma SA, né, uma empresa, um clube empresa, né, tá se reformulando, trouxe alguns jogadores, ainda não tinha dado aquela sequência, né, o tempo para trabalhar, para formar, dar uma cara, uma filosofia para o time, e já acabou sendo demitido depois da derrota para o Fluminense, ainda na Taça Guanabara, por 3-0. O Guto Ferreira foi demitido do Sport depois da eliminação para o Brusque na Copa do Brasil, né? O Sport que tava lá bicando, tá meio assim na Copa do Nordeste, né? Na Copa, no Campeonato Pernambucano, né? Só que todo começo de temporada precisa se ter tempo. Os jogadores vêm de férias, alguns vêm fora de ritmo, então tem que ter tempo para esses caras trabalhar, para dar uma cara de novo pro time, porque o time se reformula, alguns nomes saem, outros chegam, então não é da noite pro dia que você vai conseguir fazer com que os treinadores brasileiros dêem uma sequência, um gás pro clube no começo da temporada, gente. É muito difícil, né? Alguns conseguem, as coisas acontecem, beleza, mas para outros precisa se dar tempo.
E o último nome, e talvez o mais bizarro do que aconteceu, foi o Cristóvão Borges, que era técnico do Atlético Goianiense, estava indo bem, estava na frente no campeonato goiano, né? Se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil e foi demitido porque simplesmente a diretoria chegou para ele e disse que a filosofia dele não era de acordo com o Atlético Goianiense. Entendeu? É bizarrice. Se não é por uma coisa, é por outra. Parece que vira um esporte muito praticado nesse país, que é a demissão de treinadores, né? Eu citei aqui um exemplo para vocês do Dudamel, do Maurício Barbieri, do Argel Fux, do Anderson Moreira, do Alberto Valentim, do Guto Ferreira, do Cristóvão Borges, porque esses são os clubes, né, que nesse começo de temporada, se você pegar cada um deles, estão em reformulação, alguns nomes saíram, outros chegaram, né? Então precisa se dar tempo para trabalhar, gente. Não é uma brincadeira. É um futuro, uma temporada, um estilo de jogo, né? Uma filosofia que precisa ser implantado, que não acontece da noite para o dia. Os clubes precisam começar a dar tempo para os treinadores trabalhar, implantar seu método de jogo, como eles querem jogar, esquema tático. E os jogadores também precisam desse tempo para assimilar, para entender o porquê, o que, o quando, entendeu? Então isso é muito, infelizmente, é muito comum nesse país. Mas é uma coisa que precisa acabar urgentemente. Eu vejo a mídia aí toda hora criticando clubes que demitem treinadores já no começo, mas quando é aquele velho ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Porque quando é o clube desses jornalistas que não dá certo, eles já apoiam a demissão, porque o time não estava rendendo em campo. Mas quando é o dos outros, aí eles criticam. Então a mídia aí, ela se contradiz muito nessa situação. Então se preciso analisar isso. Tem que ser feito com cautela, com cuidado. Tem que se escolher bem o nome que você vai contratar para treinar o seu clube de futebol, certo? Bom, gente, esse foi o tema de hoje, né? Eu tentei separar alguns nomes para vocês, né? Trazer com melhor coerência o porquê, né? E listar alguns exemplos dos treinadores demitidos já no começo desse ano. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal aqui embaixo, dá um joinha aqui e lá nos comentários dá a sua ideia, a sua opinião ou sugestão de vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Até!